Obrigado pelo seu carinho, onde você estiver agora. Obrigado. Olha, esse reflexo que está aqui é o reflexo do sol que entra pela porta e está refletindo aqui no meu rosto. Mas já o panorama do fundo ali já ficou melhor, né? Ficou um efeito aqui que eu não sabia, apertei um botão, deu esse efeito aí. Então eu vou gravar assim, aqui ó. Já tirei, já desliguei o ring light, que estava dando problema de reflexo, tanto no óculos de grau como nesse óculos Ray-Ban. Esse óculos Ray-Ban é o seguinte, ó. Quando eu comprei esse óculos, vieram duas lentes imantadas. Aí você coloca ela, vira um Ray-Ban, entendeu? Dois em um, três em um. Grande abraço para você e vamos falar das gafes, né? Das gafes de narração de futebol. Como existe gafe, só que quem está ouvindo, ele não percebe. Né? Não percebe, não. Passa batido, entendeu? É igual a gente quando a gente vai assistir um filme e tal. Tem tantas gafes no filme que você não percebe. Você está com aquela emoção de assistir e tal. Mas eu já falei de Campo Grande, né? Já falei um pouco de Marília. Mas vou falar umas gafes que eu tive aqui. Vamos falar da inauguração do Tunicão. Tunicão é o estádio lá do Vossen, né? Dos times lá de Assis, porque o Vossen tinha um campo que era barbaridade, né? Era uma coisa mandada o campo do Vossen antigamente, né? Me lembro o Parque São Jorge, do Corinthians aqui, lá no Gol dos Fundos, né? Hoje não, hoje o Prudente Shopping está ali. É Prudente Shopping ou não? Não sei, Prudente Shopping, sei lá. Incorporou o estádio do Corinthians, né? Mas o campo do Vossen antigamente era mais ou menos aquele fundo onde tinha o eucalipto do Parque São Jorge do Corinthians. Então, numa certa época, não sei há quantos anos atrás, construiu-se o Tunicão. E na inauguração do Tunicão, olha só, são coisas que você precisa contar, senão ninguém acredita. Na inauguração do Tunicão, que foi quando Corinthians Paulista veio jogar contra o Vossen mesmo, lá no Tunicão, para inaugurar o Tunicão. E a emissora que eu trabalhava aqui, não é? Enviou uma equipe de esportes para Assis para transmitir essa partida. E eu estava em São Paulo, eu tinha um Puminha, cara. Tenho saudade dele até hoje, né? Hoje eu não consigo comprar nem as rodas do Puma. Eu tinha um Puminha e naquela época eu tinha uma colega em São Paulo que tinha uns filhos, né? Umas filhas, hoje está tudo moça já. Ô Beto, você deve estar me ouvindo, né? Se eu assistir esse vídeo que você vai chorar, porque eu chorei, né? Tá? Então, naquela época, essas crianças eram pequenas, né? E eu tinha o compromisso de sair de São Paulo, não sei se era de manhã, para chegar em Assis, lá pelas 4 horas, né? Meia hora antes de começar o jogo, até você entrar na cabine, instalar as coisas tal, para você transmitir, né? Aí essas crianças, não sei que avenida que era em São Paulo, cara. Eu estava na Radial Leste, e os filhos dessa minha colega pediram para me voltar, não sei aonde, cara, sei lá, perto lá do balneário lá de Guarapiranga, para ir no McDonald's. Eu não esqueço até hoje. Eu não esqueço até hoje. Mas aí nós fomos no McDonald's, comemos e tal, e depois eu peguei a Radial Leste, peguei a Castelo Branco e mandei ver, né? Mandei ver até o estádio do Tunicão, chegamos antes do jogo, tá? Ah, essa minha colega com as crianças ficaram dentro do Puma enquanto eu narrava futebol no Tunicão. Mas chegando no Tunicão, olha só, no estado do Tunicão, achei aquele campo lindo, né? Aquele campo, na época, serviria para Prudente. Seria um campo menor, né? Menor do que o Prudentão. Mas hoje também está abandonado. Eu acho que o Tunicão está meio abandonado lá em Assis. Mas quando eu entrei na cabine, olha só como são as coisas. Né? Quando eu entrei na cabine para narrar o jogo, a cabine tinha um vidro. Sabe aqueles vidros transparentes? Um vidro, aquele vidro grosso. Não dá para você abrir. Não era uma janela assim que você abria e entrava a ventilação. Era um vidro que deixava você preso na cabine, sem ventilação. Meu Deus do céu, eu narrei aquilo
por narrar, porque não é possível fazer um negócio daquele dentro de uma cabine, cara. E aqueles vídeos estavam embaçados ainda, né? Não estava nem limpo. Estava embaçado, narrando a inauguração do Tunicão, cara do céu. Quer dizer, me deu, me deu, me deu. Fiquei muito nervoso, né? Já tinha vindo de São Paulo para narrar aquela partida. Vendo, né? Vendo aquela cabine sem ventilação, com o vidro todo embaçado, cara. E o tempo estava bonito naquele dia. Não sei, a narração deve ter ficado uma caca do boi, né? Que me diga os comentaristas, o pessoal que trabalhava comigo naquela época, tá? E naquela época a gente fazia uma locução, uma narração com pontos assim do amadorzão, né, da região aqui. E, e nesse amadorzão tinha alguém, um outro repórter que dava as suas entradas. Aí muitas vezes deixava a entrada desse repórter ficar muito longa, né? E aí até o comentarista de hoje, né, depois eu vou citar o nome, né, seu Luiz Sensato, me deu um apertão de orelha. Entendeu? Falou, não, o jogo é Assis, o jogo não é em Alfredo Marcondes, não é em Pirapozinho, o jogo é em Assis. Aí que eu me toquei, mas eu estava tão cansado, cara, tão cansado da viagem. A hora que eu peguei aquela cabine, sem ventilação, sem nada, cara, sem um banco assim, sabe? Não precisa ser aquele banco lá da rádio, da rádio de Campo Grande, um sofazão. Não, um banquinho, tá? Para você se escorar, não tinha nada disso, cara. E a parte onde você colocava a sua prancheta, pô, era minúscula, era horrível, cara. Sabe? É onde você não tem aquele aparato. Porque quando você sai da sua cidade para narrar futebol lá fora, primeiro você pensa numa estrada boa, sem acidentes, você vai num restaurante bom, vai comer, você vai entrar no estádio, imaginando que aquele estádio é melhor do que o seu aqui e tal, né? E não é nada disso. Muitas vezes você encontra cada coisa em certos estádios que você se apavora, você tem que dar graça, né? Você tem que agradecer o estádio que você tem, tá? O estádio que você tem, tá bom? E aqui o estádio é o Prudentão, né? Falando em Prudentão, rapaz, a primeira placa do Prudentão, eu trabalhava acho que na Rádio Difusora, foi eu que coloquei na cabine. Não sei se vocês lembram, né? Hoje não tem mais aquela placa, né? Tiraram. Mas eu tenho muitas recordações boas e muitas recordações também, não ruins, né? Mas foram gafes, né? Gafes da vida profissional, tá? Mas além do Tunicão em Assis, né? Eu tive um outro, logo no início, quando eu comecei, eu não trabalhei na rádio comercial aqui de Prudente, mas em todas as outras emissoras eu trabalhei. Mas naquela época, eu me lembro, não sei se foi o Marco Silvestre, hoje ele era narrador, né, também de Prudente, e nós fomos narrar em São Carlos. Era o Corinthians contra o São Carlos, a São Carlense. Rapaz do céu, e lá tinha uma escadinha, não sei se ainda tem, né? Deve ter modificado aquele estádio lá, pelo amor de Deus. Tinha uma escadinha para você subir até a cabine, era tipo de um puleiro. Era tipo de um puleiro em São Carlos, naquela época. Aí, rapaz, eu não sei, tinha um cacho de abelha. Chama cacho de abelha, não? Enxame, tinha um enxame, Nossa, o que tinha de abelha. E, e a cabine era pequena, para duas, três pessoas ali, cara. Eu falei, se essas abelhas aqui se enfurecerem, meu Deus do céu, eu vou voltar para Prudente, eu vou voltar inchado, né? Não de tapas dos torcedores da São Carlense, mas por causa das abelhas. Nossa, aquilo ficou marcado, meu. Você fica marcado, né? Como que pode, cara? Pô, não tem uma manutenção do estádio, o pessoal que cuida do estádio, né? Devia ver lá que tem abelha, lá um enxame de abelha, uns cachos de abelha nas cabines. Pô. E normalmente é cabine que o pessoal vem de fora, porque as cabines da cidade, o pessoal tenta cuidar bem, né? Inclusive o pessoal da própria rádio cuida bem das cabines onde você vai transmitir. Mas depois dessa de Assis e de São Carlos, eu vou falar do Pacaembu. Já narrei no Pacaembu, depois eu conto para vocês. Um grande abraço para você, tá? Siga firme, fé em Deus e Jesus te ama. Tchau.